Salve, irmão, com a paz do Senhor, amém. Vamos se colocar de pé, vamos adorar o Senhor, amém. Vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Profundo mar, tua presença vem me alcançar, mas teu amor não falha. Nunca pensei que fosse alcançar, mas teu amor não falha. Choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Coopere para o meu bem, fazes que tudo coopere para o meu bem, fazes que tudo coopere para o meu bem, pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus.
Aleluias. Quando minha fé se esfriou, acendeu seu fogo em mim. Quando eu pensei em desistir, me deu forças para prosseguir. E quando tudo diz que não, sua voz me acalma e diz pra confiar em ti, pra esperar o teu agir. Deus, a minha força, teu poder, eu sei que tem o melhor pra mim. Os teus planos não se frustrarão, tua palavra vai cumprir em mim, pois não há outro como tu, a quem eu devo olhar e confiar. Não há um Deus assim, tão bom pra mim, que me ama, e foi esse amor que me atraiu.
Deus, aleluia. Nada é impossível para Deus e nada é impossível para aquele que crê no agir do Senhor, amém? Aleluia. Convido o pregador Dinei, pastor. Vamos estender nossa mão e estar orando por ele. Pai, em nome de Jesus, venha falar aos nossos corações, Pai, não aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor sabe que precisamos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? É um privilégio novamente estar aqui trazendo a palavra. E esse louvor tem tudo com a palavra. Hoje é um culto de fé. E obrigado, irmão. E eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 17, a partir do versículo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 14. A palavra do Senhor ali fala assim: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivos não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Amém? Pode se assentar. Como eu falei, esse último louvor ele falou sobre fé. E o Senhor ministrou no meu coração para falar um pouco sobre fé. E eu escrevi algumas coisas aqui. E o tema desta mensagem, desta noite, é fé permanente versus fé grande. Todos os dias acontecem situações na nossa vida que muitas vezes elas nos pegam de surpresa. Todos os dias acontece algo diferente, às vezes no seu cotidiano, que muitas vezes elas vêm de um jeito, às vezes com a gente, às vezes com outras pessoas ao nosso redor, que elas pegam a gente de surpresa. E mesmo a gente querendo ajudar as pessoas em certas situações, muitas das vezes nós não conseguimos. E quando nós não conseguimos, nós acabamos se frustrando. E mesmo nós queremos ajudar as pessoas, resolver os problemas, muitas vezes nós não estamos preparados para ajudá-los. E nessa noite eu quero falar sobre estar preparado para resolver situações que nos pegam de surpresa, baseados no ensinamento de Jesus. Amém? Nessa noite eu quero falar sobre, assim como o versículo de Mateus, no capítulo 17, versículo 14, ele vai falar sobre a cura de um jovem possesso. E assim como nós lemos, estavam numa multidão, né? E aproxima-se de Jesus um homem desesperado. E por que eu comecei falando que, né, todos os dias acontecem situações na nossa vida que às vezes nos pegam de surpresa? Porque assim como apareceu esse homem desesperado para Jesus, com uma situação que eu acredito que ele já vinha sofrendo já há um bom tempo,
e ele estava desesperado para uma cura para o filho dele, né? Que ele chega ao ponto de se ajoelhar aos pés de Jesus. E às vezes o que acontece? Às vezes chegam pessoas, sabe que eu e você somos cristãos, sabe que eu e você conhece um Deus, sabe que eu e você buscamos um verdadeiro Deus, um Deus que pode todas as coisas, e às vezes eles vêm desesperados atrás de nós para uma resposta. Às vezes chega alguém para mim e para você e fala assim: olha, meu filho está em depressão, minha filha está em depressão, o meu casamento está assim, a minha neta, minha filha, meu filho, não sei. E aí às vezes a gente olha e quer ajudar, quer fazer tudo, quer começar uma campanha de oração, quer fazer um monte de coisa, mas às vezes nós não sabemos como fazer. E aqui nessa passagem é interessante você aprender algo que esse homem, ele leva primeiro para os discípulos curar o filho dele. Por isso que quando ele chega em Jesus, ele fala assim: olha, Senhor, compadece do meu filho. Ele começa a dar um relatório, o que o filho dele faz. Ele é lunático. Lá em Lucas vai falar sobre esta mesma situação. Fala que o filho se joga no chão. Uma hora ele se joga no fogo, outra hora ele se joga na terra. Quer dizer, é o demônio que está nele que faz isso acontecer. E aí o homem, ele não sabe o que fazer. E aí ele vai até os discípulos. E os discípulos, na intenção, igual eu falei aqui, na intenção de ajudar, não consegue expulsar esse demônio. E aí ele se obriga a chegar em Jesus. Ele chega em Jesus, se ajoelha e fala: apresentei, lá no versículo 16, apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E aí Deus falou no meu coração sobre esse versículo aqui, mas eu quero falar especialmente sobre fé. Mas falou assim: às vezes chegam pessoas para nós desesperadas com algum problemas, e nós tentamos ajudar, tentamos fazer algo, mas muitas vezes nós não conseguimos. E é por isso que eu coloquei o tema dessa mensagem sobre fé permanente versus fé grande. Por quê? Porque o versículo chave desse tema aqui é quando os discípulos chegam até Jesus e falam: mestre, mas por que nós não conseguimos resolver o problema daquele menino, daquele homem? Aí Jesus fala bem assim: por causa da pequenez da vossa fé. Então, Deus tocou no meu coração para falar sobre fé. E o que é uma fé permanente? Fé permanente é uma fé que avança para o alvo sem desistir. Repete comigo: é uma fé que avança para o alvo sem desistir. É uma fé que ela permanece. E por muitas vezes eu pensei também, talvez você deve ter pensado também, de repente eu até tinha já ouvido, mas às vezes não tinha entendido direito. Quando fala, até no louvor falou: aumenta a nossa fé. Quando Jesus fala por vários lugares do Evangelho, mais até para os seus próprios discípulos, que vocês são homens de pouca fé. A gente tem a tendência de achar que a fé, ela é mais ou menos baseada desse jeito: o irmão tem 20 anos de igreja, ele tem tantos metros de fé. A fé dele é grande, a minha, eu tenho pouco tempo de igreja, a minha fé é pequena. E você vai aprender, eu aprendi isso, que não tem nada a ver com tempo de igreja, mas tem a ver com tempo de permanência, tem a ver com tempo de avançar. Porque você vai ler um pouco mais para trás sobre a história lá do centurião. Quando ele chega até Jesus, Jesus fala para ele: a tua fé te salvou. Por muitas passagens Jesus fala para a mulher cananeia sobre fé. Pessoas que tiveram um encontro de imediato com Jesus, Jesus fala: a tua fé te salvou. Quer dizer, não tinha uma caminhada com Jesus. Já os discípulos já vinham caminhando com Jesus por algum período, por alguns anos. Porque você vai ler aqui que em Mateus capítulo 17, Jesus ele já está indo para ele ser morto, já está indo para o final do ministério dele, dos 3 anos e meio. E aí você ouve ele falar para os discípulos: porque a fé de vocês é pequena. E aí, o que é essa fé pequena? É quando eu não permaneço,
é quando eu, em certas situações, eu me desespero. E aqui eu marquei um ponto. A primeira coisa para nós ter uma fé permanente, uma fé grande, é se compadecer das situações. Aqui você viu que Jesus, ele pergunta o que está acontecendo. O homem começa a falar e ele se compadece da situação do filho dele. E aí, quando eu quero ter uma fé alavancada, uma fé grande, muitas vezes eu escuto quando as pessoas vêm me procurar ou vêm te procurar, mas muitas vezes nós não levamos a sério o desespero da pessoa. Nós olhamos meio meio superficial. E aí é a hora que nós não entramos profundamente na situação. E aqui Jesus, ele entra. Jesus, ele fala assim: mas o que está acontecendo? Não precisou ele perguntar na realidade, né? O próprio homem já conta tudo. Só que aí Jesus fala: então traz o menino. Então a primeira coisa é se compadecer. Às vezes chega para você ou para mim pessoas com problema no casamento, com filhos nas drogas, com filhos com depressão. Essa semana um rapaz me mandou uma mensagem, era 11 horas da noite. Um colega meu mandou um monte de mensagem dizendo que por causa de um relacionamento a vida dele tinha acabado, que você vai ler as mensagens. E eu pensei: meu Deus, esse homem vai se matar hoje. E aí eu comecei a conversar com ele por mensagem. Falei: não, amanhã nós conversamos, nós vamos marcar um horário e tal. E ele foi botando as carinhas de choro. E aí eu falei: meu Deus, não permita que ele faça algo contra a própria vida. E é isso que eu falei, sobre se compadecer, querer saber o que está acontecendo, para poder resolver da melhor maneira possível. Porque às vezes nós achamos que não vai acontecer algo pior. E aí às vezes a gente vai deixando, não se compadece. E às vezes lá na frente pode acontecer algo pior. E aí eu conversei com esse rapaz, e esse rapaz falou: não, pode ficar tranquilo, não vou fazer nada com a minha vida. E aí no outro dia a gente se encontrou, ele foi até onde eu estava, e eu conversei com ele. E aí ele decidiu voltar para a cidade dele. Só que assim, conversei, falei de Deus para ele. Mas aí, o que eu pensei? Eu falei: Senhor, não deixa acontecer algo pior, porque senão, é o que eu comecei falando, são situações que nos pegam de surpresa, e nós temos que estar preparados, porque eles vão ver em mim, eles vão ver em você uma mulher e um homem de Deus. Você tem que ter uma resposta. Você tem que ter uma resposta numa hora de uma tribulação, numa hora de um desespero. E aqui Jesus foi a resposta. Esse filho, ele se jogava no fogo, ele se jogava na água. E aí Jesus fala: então traz o menino. E quando Jesus expulsa o demônio, você vai ver que Jesus, no versículo 18, ele repreende e sai de imediato. Então a primeira coisa, se compadecer. A segunda coisa, buscar uma saída. Tudo tem uma saída. Por mais que esteja desesperosa a vida de uma pessoa, por mais que esteja aflito a situação, sempre tem uma saída. E aí nós, como cristãos, temos que buscar por essa saída, né? Aqui eu escrevi assim, sobre fé grande. A fé grande, ela persevera no que Deus diz, sem vacilar. Ela é firme, constante, inabalável, e sempre está caminhando para frente, com os olhos no alvo, que é Cristo. Quer dizer, firme. Uma fé grande é firme, é constante, inabalável. Sabe? Pessoas com fé grande não desistem por qualquer coisa. Pessoas com fé grande não deixam as coisas parar. E aí era isso que Jesus esperava nos discípulos. E quando os discípulos vão perguntar em particular por que eles não conseguem, Jesus vai falar assim: por causa da pequenez da vossa fé. O que Jesus estava querendo dizer? Não é que eles não tinham fé. Jesus estava querendo dizer: no momento que vocês tinham que provar a fé de vocês, vocês não provaram. E aí você vai ver uma passagem quando Jesus vai até no barco, quando os discípulos estão numa tempestade, que Jesus vai andar sobre as águas, que eles acham que é um fantasma. Olha para você ver a diferença. Quando ele chama, que ele fala para Pedro, que Pedro acha que é um fantasma, né? Todos eles. E ele fala: calma, não temas, que sou eu. E aí Pedro fala: então se és tu, mestre, que eu vá até o Senhor. E aí ele fala: então vem. E aí Pedro começa a andar.
Pedro começa a andar sobre as águas. Só que em determinado ponto, quando Pedro tira os olhos de Jesus, quando ele olha para a situação que ele está, um ser natural, pisando na água e andando, ele vê que aquilo não é normal para ele, aí a fé diminui. Aí é por isso que Jesus fala, homem de pouca fé. E aí pequena fé é quando nós olhamos para a situação, quando nós olhamos para a dificuldade e achamos que não vamos alcançar, e achamos que não vamos conseguir. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 12. Olha o que fala no versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. A palavra do Senhor fala assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus, Ele deu a fé para todos nós. A nossa fé, o apóstolo Paulo aqui está dizendo que nós recebemos uma fé de um Deus Todo-Poderoso igual. Eu não tenho menos fé que você. Você não tem menos fé que eu. O que acontece muitas vezes é que nós precisamos desenvolver a nossa fé. Para nós termos uma fé grande, nós precisamos desenvolver a nossa fé. Quando eu desenvolvo a nossa fé, quando eu desenvolvo esta fé, automaticamente eu cresço cada vez mais na palavra do Senhor. E como que eu vou fazer isso? Como que eu vou desenvolver? Buscando pela palavra de Deus, sabe? Olhando pelas circunstâncias, olhando pela situação que está à sua volta. E não se desesperar, e não desistir, e não querer retroceder, e não querer fugir das coisas, não querer fugir do mundo. Tem pessoas que a melhor saída é fugir do mundo, se isolar. E aí o Senhor está falando, fé grande é quando eu enfrento, fé grande é quando eu estou à frente, avançando, olhando para Jesus, falando, Senhor, eu estou com essas dívidas aqui, eu estou passando por essa tribulação, Senhor, nós estamos em pandemia, preciso de uma cura, preciso de um milagre, mas eu estou perseverante, eu não desisto, eu não entrego os pontos. Era isso que Jesus esperava dos discípulos. Por isso que você vai ler um pouquinho mais para frente, aí Jesus vai falar assim, e lhe respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direi a este monte, passa de lá para cá, e ele passará. Nada será impossível. Nada será impossível. Por isso que muitas vezes a gente acha que não tem fé, porque às vezes a situação à nossa volta parece maior, o nosso problema parece maior do que eu confiar em Deus. E aí nós achamos que nós temos uma fé pequena. Olha o que fala aqui, uma fé pequena fecha as portas para as experiências novas, ela vive numa mesmice, sem ânimo e sem coragem para vencer. Uma fé pequena fecha os nossos olhos, fecha as portas, não deixa a gente avançar. Sabe, as pessoas não conseguem romper nas coisas, seja no trabalho, seja em qualquer área, seja na igreja, ministerialmente falando, seja no casamento, seja na amizade, seja no namoro, seja em qualquer área. Uma fé pequena não deixa a gente avançar. Por quê? Porque nós olhamos com pequeno. Lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 4, vai falar assim, não precisa abrir a tua Bíblia lá não. Lá fala assim, a nossa fé é a vitória que vence o mundo. 1 de João, capítulo 5, versículo 4. A nossa fé é a fé que vence o mundo. Então por isso que nessa noite, meu querido, é tempo de você exercer a sua fé. Eu não sei como que você tem levado a sua vida como cristão. Eu não sei como você tem levado a sua vida em casa, no trabalho, em todas as áreas. Mas eu só sei de uma coisa, a palavra do Senhor está falando. Desenvolva a fé que Deus te deu. Desenvolva a fé que Deus te deu. Você vai ver, você vai ler nos evangelhos, a maioria das vezes, Jesus fala para os próprios discípulos, homem de pouca fé. E aí você pensa, meu Deus, mas os discípulos andavam com Jesus, estava do lado, mas só que na hora da situação apertava.
Quando Jesus ia orar, os discípulos estavam dormindo. Quando Jesus dava uma saidinha, os discípulos desesperavam. Quando Jesus falou para os discípulos que estava chegando a hora dele ser morto, os discípulos já queriam ir tudo atrás. Para onde que nós vamos? Porque eles não sabiam, eles estavam perdidos em muitas vezes. E aí eu estou falando para você nessa noite: não deixe as coisas te parar. Eu anotei aqui 4 tipos de fé que eu achei bem interessante. 4 tipos de fé. Fé utilitarista. O que é uma fé utilitarista? A pessoa acha útil ter fé para satisfazer as suas necessidades. Sabe aquela pessoa que, um exemplo, ela entrou num campeonato de futebol, ela quer ganhar, ela quer pegar o troféu. Aí ela, nessa hora, ela exerce aquela fé: Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, me ajude eu chegar em primeiro lugar, eu pegar esse troféu. Ela exerce aquela fé para aquele momento. É uma fé utilitarista, é para um bem, é algo momentâneo, é algo que vai satisfazer naquele momento. Fé descartável. A segunda, a mudança é um dos pontos mais destacados. A pessoa simplesmente troca sua crença por outra. Essa é a pior das fés, é uma fé descartável. Ao mesmo tempo que ela está crendo em Jesus, daqui um pouco ela fala assim: as coisas não estão acontecendo. Deus tinha muitas promessas para a minha vida, Deus falou que ia fazer isso, falou que ia fazer aquilo, e aí as coisas não acontecem do meu tempo, do meu jeito. E ela começa a descartar aquela fé. Ela fala: não vai acontecer não. E aí ela começa a buscar em outra coisa. Isso é uma fé descartável. Terceira fé, essa eu achei bem interessante: fé pronto socorro. Só lembra da existência nos momentos de dificuldade. Quando alguém da família está em... Não que isso seja errado, mas assim, Deus está falando para nós exercermos a nossa fé em todo o tempo. Mas tem muitas pessoas que só exercem a fé quando ela está com um problema dentro de casa, quando é algo que a coisa apertou. E agora, em tempo de pandemia, nunca se vê falando tanto em Deus do que nesse tempo. Até quem não é crente fala de Deus muito mais do que falava antes. E aí muitas vezes pode entrar nessa fé de pronto socorro: Senhor, eu preciso de uma ajuda, não que Ele não possa ajudar, mas é que muitas vezes a pessoa só tem fé nesse momento. A pessoa foi curada, a pessoa recebeu o milagre, acabou a fé da pessoa. Por isso que é um alerta para mim e para você. E aí a última fé, fé permanente. Olha o que a fé permanente vai falar: presente em cada um de nós em tempos alegres ou tristes, agradáveis ou não, permanece tranquila, sem abalos. Uma fé que se fortalece com os desafios para alcançar o bem. Olha que diferença. Presente em cada um de nós. Essa tem que ser a nossa fé, uma fé permanente. As coisas parecem que não vai acontecer. Vai acontecer, Senhor, eu creio que vai acontecer. Eu estou olhando com os olhos da fé. Mas o meu filho está dando tanto trabalho que, Senhor, ele vai ser um homem de Deus, ela vai ser uma mulher de Deus, ela vai fazer isso, vai fazer a faculdade, e eu creio que isso vai acontecer. E quando acontece algo triste, uma pessoa que tem uma fé permanente, no meio de algo de turbulência, no meio de uma tristeza, ela consegue ver que é Deus operando, é Deus agindo, é uma fé permanente, né? E olha o que fala mais: permanece tranquila, sem abalo. Uma fé que não é abalada. Eu faço uma pergunta para você, assim como eu fiz para mim: qual é a fé que você tem? Que fé é essa que você anda? Será que é uma fé de pronto socorro? Será que é uma fé descartável? Será que é uma fé de utilitarista? Ou será que é uma fé permanente? Jesus está falando aqui para os discípulos: por causa da pequenez da vossa fé. E aí o que vai falar mais no finalzinho? Nada vos será impossível, mas esta casta não se expede senão por meio de oração e jejum. O que Jesus está falando aqui para os discípulos? Busque mais, ore mais, jejue, seja firme, seja perseverante. Sabe, muitas vezes as pessoas começam bem, mas no meio do caminho elas têm a tendência a desanimar. Sabe, às vezes de repente você era uma pessoa que você orava quase todos os dias, e aí foi passando o tempo, foi acontecendo algo no meio do percurso, e aí está orando às vezes uma vez por semana. E aí o que eu comecei falando sobre situações que vão nos pegar de surpresa?
Porque se eu não estiver buscando a presença de Deus, se eu não estiver em oração diária, se eu estiver jejuando, se eu estiver fortalecido no Senhor, às vezes nós vamos conseguir resolver o problema das pessoas, e elas olham para mim e para você como uma porta de Deus. Elas olham para mim e para você como um homem e mulher de Deus. Fala assim: ele tem uma palavra para mim, ela tem uma palavra. E é por isso que nós temos que ter com a nossa fé permanente. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Hebreus 6:12. Hebreus 6:12. Não, desculpa, gente, eu errei aqui. Hebreus 10:35. Perdão aí. Hebreus 10:35. Olha que vai falar. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Eu fiz duas comparações aqui, sobre uma fé grande. Eu já estou terminando. Sobre alguém que tem uma fé grande e uma fé pequena. Alguém com uma fé grande está ligado ao tempo de perseverança na palavra até obter o resultado do que está crendo. Está ligado até obter. E depois que obtém, ele continua. Não desiste. E alguém que tem uma fé pequena está ligado à desistência, ao retrocesso, à interrupção da caminhada da fé, causada pela dúvida, pelo medo, pela ansiedade e pela preocupação. Quer dizer, tudo essas palavrinhas que eu falei, retrocesso, interrupção, elas tiram a pessoa da presença de Deus. Só que alguém que está ligado numa fé grande, ela persevera. Alguém que está ligado numa fé grande, ela persevera. Lembra que eu falei, fé grande, fé pequena não é medido por metro, por centímetro. É por permanência, é por busca, é por continuação, sabe? Por isso que o pastor Job falou sobre o Salmo 121, que fala: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Falou para nós fazermos a nossa bandeira. Porque quando eu olho para o alto, quando eu olho para Jesus, a minha fé, ela é permanente. Quando eu olho para Deus, nada vai nos parar. Vai ter situações no meio do caminho que vai tentar nos parar. A palavra do Senhor fala que o inimigo, ele tenta todo o tempo. É na nossa família, é na nossa parentela, é no casamento, é no namoro, é na escola, é no trabalho, é em qualquer área. Ele vai tentar nos parar. Mas a palavra do Senhor também garante que, ali em Hebreus que eu li, que o meu justo viverá pela fé. Então, meu querido, nessa noite Deus está falando: você precisa viver pela fé. Você precisa caminhar pela fé. Está difícil? Continue. Fala para Deus o que está acontecendo. Não é tempo de pandemia, nem que não tenha nada a ver com a pandemia. Mas você fala assim: Senhor, me ajude a ter essa fé permanente. Me ajude a ter essa fé que não vacila. Me ajude a ter essa fé que não vai parar. Coloque-se de pé. Deus chamou você para caminhar numa fé permanente. Deus chamou você para estar perto do Senhor cada vez mais. Se de repente você se afastou, se de repente você não está tão perto de Deus o quanto você gostaria, às vezes eu e você podemos estar caminhando do lado de Jesus, igual os discípulos, e Jesus olhar para mim e para você e falar: homem, mulher de pequena fé. Mas que isso não venha nos desanimar, que isso venha nos mostrar o quão nós precisamos buscar. Que nós possamos realmente fazer a diferença. Quando alguém chegar para mim, para você, desesperado com alguma situação, que eu e você possamos ser resposta de Deus. Comece a falar com Deus, feche os seus olhos. Comece a falar com Deus. Comece a falar para Deus qual que é a tua fé, que tipo de fé que você tem. Você está crendo
no milagre, você está crendo numa mudança de vida, você está crendo num agir de Deus na sua vida. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei ainda de repente o que Deus quer que você passe, mas o que eu quero que você entenda é que você precisa ter uma fé permanente, é que você precisa olhar com os olhos de Jesus, que você precisa olhar com os olhos para Deus e falar: Senhor, me ajude eu caminhar perto do Senhor, me ajude eu andar sobre as águas e não afundar. Pai, Espírito Santo de Deus, essa noite o Senhor tocou no meu coração, essa semana, sobre fé. Às vezes achamos que temos fé, às vezes achamos que somos homens e mulheres com grande fé, mas quando vem uma situação que nos aperta, é aí que nós vamos ver o tamanho da nossa fé, é aí que nós vemos o quão grande ou pequeno somos. Mas nessa noite queremos colocar, Senhor, a nossa vida, a vida da Tua igreja, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. Pai, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, Senhor. Oh, Papai, assim como o Senhor aumentou a fé dos discípulos na caminhada, Senhor, mesmo chamando eles muitas vezes de homem de pouca fé, mas o Senhor aumentou a fé deles, porque lá na frente a gente vai ler em Atos, a gente viu as maravilhas que eles fizeram, porque eram homens de fé, porque eram homens que estavam com fé permanente, Senhor. Pai, não deixe a Tua igreja vacilar, não deixe a Tua igreja desistir, que a Tua igreja venha romper, Senhor, que a Tua igreja venha avançar nos Teus caminhos, nos Teus propósitos, Pai, que as Tuas promessas venham se cumprir na vida de cada um que está aqui, Senhor, que nós não viemos, Senhor, olhar, Senhor, com os olhos naturais e desistir, mas que nós possamos olhar com os olhos de uma fé permanente, de uma fé que não se abala, de uma fé que não é inconstante, de uma fé que ela é firme, de uma fé que ela não tenha medo, de uma fé que nada venha abalar ela, Senhor. Pai, faz um trabalhar, Senhor, na Tua igreja, Senhor, começando por mim, faz um trabalhar de dentro para fora, Senhor. Quando alguém chegar até mim, até a igreja, Senhor, que nós possamos ser resposta, que nós possamos ter uma resposta que vem do céu, que nós possamos ter palavras de fé, palavras que vai nos motivar cada vez mais a caminhar, Senhor, perto de Ti, Senhor. Pai, entra na nossa vida, Pai, entra no nosso relacionamento, muda, Senhor, a nossa história, Senhor. Não deixe, Senhor, não deixe nenhum de nós desistir, não deixe nenhum de nós parar, Senhor. Estamos vivendo tempos diferentes, Senhor, tempo onde muitas pessoas, Senhor, estão tirando a própria vida, não só pela pandemia, mas pessoas que se trancam no quarto, pessoas que não querem ver ninguém, mas que nós possamos ser a resposta, Pai, para essas pessoas, que nós possamos ter uma fé sobrenatural, que nós possamos ter uma fé que vem diretamente do trono do Senhor, Pai. Pai, eu coloco a vida da Tua igreja, Senhor, na Tua presença, Senhor. Oh, Papai, o Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor sabe aonde precisa ser transformado, Senhor. Assim como aquele pai estava desesperado por uma cura do seu filho, o Senhor foi a resposta, Papai. O Senhor é a nossa resposta, Senhor. Nos ajuda, Senhor, no momento, Senhor, de tribulação, no momento de tristeza, mas que nós possamos ter uma fé também no momento de alegria, Pai. Pai, eu coloco, Senhor, a vida da Tua igreja, Senhor, diante deste altar, Pai. Pai, recebe a nossa oração, Papai. Pai, que nós possamos, Senhor, que nós possamos ver dias melhores na Tua presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Papai, em nome de Jesus, que possamos ter uma fé permanente, Pai. Eu oro e agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Pega sua mão direita ao céu. Comece a dizer: tudo é possível. Comece a dizer: tudo é possível para Deus. Comece a dizer: tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível.
Abre os seus lábios, comece a orar agora. Comece a chamar a presença do Espírito Santo para a sua vida agora. Comece a chamar a presença do Espírito Santo para a sua vida agora. Ore a balamacheira e canda lamanaia. Comece a chamar a presença do Espírito Santo para a sua vida. Sinta esse louvor envolvendo a sua alma, envolvendo todo o seu ser. Sinta o Espírito Santo tocando em você nesta noite. Você que está na sua casa, sinta o Espírito Santo entrando em você, entrando no seu lar agora. Ore ambalamachure e candalamanás. Ei, malamachure e candalamanaia. Nada é impossível para o nosso Deus. Ei, malamachure e candalamanás. Aleluia. Senhor, nós colocamos a vida do Bruno, ó Pai, em tuas mãos. O Bruno, ó Pai, está lá naquele hospital, está lutando contra um câncer. E nós cremos, ó Pai, Paizinho, que a cura é possível. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor pode restaurar a saúde, ó Pai, desse jovem agora. Nós repreendemos todo o câncer, repreendemos toda a rancenice, repreendemos, ó Pai, todo o problema emocional. Colocamos, ó Pai, a vida do Bruno, a Carmen, a Maria Socorro, ó Pai, em tuas mãos. Edwin e família. Colocamos a vida da Meg e família. Colocamos, ó Pai, a vida da Neide, ó Pai. Colocamos a vida, ó Pai, da Fernanda em tuas mãos. As famílias, ó Pai, que estão com Covid. Paizinho, age com poder, age com graça, restaurando. Nós repreendemos, ó Pai, toda enfermidade. Repreendemos, ó Pai, todo mal agora caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque tudo é possível para ti. Tudo é possível para ti. Nesta noite, ó Pai, nós rogamos, ó Pai, pelo milagre, rogamos, ó Pai, pela cura, rogamos, ó Pai, pela restauração familiar. Repreendemos, ó Pai, todo espírito maligno de crise familiar, divórcio. Repreendemos, ó Pai, todo tipo de violência na nossa cidade. Repreendemos agora, ó Pai, todo espírito maligno tem tentado destruir os lares, tem tentado, ó Pai, agir na nossa cidade. Ó Paizinho, nós repreendemos agora que haja paz nos lares, que haja paz, ó Pai, nas ruas, nas avenidas, nos estabelecimentos, que a nossa cidade continue sendo uma cidade, ó Pai, aleluiada, uma cidade, ó Pai, abençoada. Ó Paizinho, nós oramos, ó Pai, pelo profissional liberal, oramos, ó Pai, pelo empresário, oramos, ó Pai, pela dona de casa, pelo estudante, pelo aposentado. Paizinho, age com poder, com graça, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Nós profetizamos a cura, profetizamos a salvação. Existe alguém que necessita de cura na sua família, querido? Comece a profetizar a cura agora. Comece a profetizar a salvação agora sobre a sua família. Aleluia, nós estamos num culto de fé. Chame a fé agora à existência. Nós não somos movidos por aquilo que nós vemos, nós somos movidos por aquilo que Deus fala, aquilo que Deus age. Cremos no poder de Deus, cremos no poder de Jesus Cristo Todo-Poderoso, cremos na ação do Espírito Santo. Cura, Espírito Santo, age com poder, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Tudo é possível para ti. Aleluia. Que nada é impossível. Aleluia. Coloca sua mão em cima do seu coração. Paizinho amado, nós queremos repreender da nossa vida todo tipo de enfermidade. Queremos repreender, Senhor, da nossa vida toda crise. Queremos repreender, ó Pai, da nossa alma todo vazio. Que o Teu Espírito Santo enche, vem encher, preencher todos os espaços vazios da nossa alma. Que nada e nem ninguém venha atrapalhar a nossa espiritualidade. Que nada e nem ninguém venha roubar a nossa paz. Nós profetizamos sobre a nossa vida agora a paz que excede todo entendimento. Entre na nossa alma,
no nome de Jesus Cristo, amém. Você recebe? Amém. Queridos, antes de encerrar o nosso culto, tem alguns recados. O pastor Rudinei vai começar um estudo com os homens. Nós temos um grupo lá no WhatsApp, reativamos aquele grupo chamado Homens com Propósito. O pastor Rudinei vai estar fazendo um trabalho através de um livro, né, para os homens. Você que tem interesse, depois você esteja me procurando ou procurando o pastor Rudinei para maiores informações. Amanhã, 19h30, querido, nós estamos aqui numa batalha espiritual. Uma batalha espiritual pela nossa família, pela nossa vida, pela nossa cidade, pelo nosso país, né? Aqui a nossa batalha espiritual se chama Caverna de Adulão, né? Às 19h30 nós estamos aqui num período de oração até às 8h. 30 minutos, querido. Eu quero chamar você para estar aqui conosco. Tem sido momentos prazerosos, momentos de busca, momentos de renovo, momentos de cura para a alma e para o físico. E eu quero convocar você para estar aqui conosco, 19h30 aqui no templo. Sábado, né, 8h da manhã, nós temos aqui o nosso projeto de música. Querido, eu falo para você, esse projeto é um projeto aleluiado. Nós estamos com esse projeto aqui já há 5 anos, né? Esses meninos que estão aqui, né? Esses meninos, essas meninas que estão aqui, né? Fazem parte desse projeto, né? Tocam, cantam, né? Aperfeiçoaram, né, o seu talento, o seu dom, né, através desse projeto. E eu quero, né, fazer um convite para você conhecer esse projeto. Você que tem um filho, né, você que tem um neto, ou você mesmo quer aprender, né, a tocar um instrumento, você pode falar com a irmã Tati, né? Nós estamos aqui no sábado e na terça-feira, correto? Sábado, 8h da manhã, né, começa o projeto. E na terça-feira, 19h, professor Magno está aqui, né? Então nós temos várias modalidades: violão, guitarra, contrabaixo, teclado, bateria, voz. E você pode fazer parte desse projeto. Maiores informações, procurar a irmã Tati ali, que ela vai passar as informações certinho para você. Dia 3 de outubro, né? Dia 3 de outubro nós temos batismo, né? 15h nós vamos estar saindo aqui da frente da igreja, vamos estar se deslocando aqui no Rio Próximo, e nós vamos estar fazendo o batismo, querido. Então dia 3 nós vamos estar batizando, e no dia 4 nós temos Santa Ceia, né? Recebendo todo esse povo, e nós vamos estar batizando, recebendo também novos membros. Então, querido, vai ser uma noite aleluiada e uma manhã aleluiada também, porque nós temos 2 cultos, né? Então no dia 3 batismo, no dia 4 recepção de novos membros, tá ok? E eu quero lembrar você, querido, que no domingo agora nós temos um culto abençoado, né? 2 cultos abençoados. 8h30 da manhã, pastor Queca vai estar ministrando no período da manhã aqui, né? E 19h nós temos nosso culto abençoado também. Então eu quero convidar você, né, para você estar conosco, tanto você que está assistindo a sua casa, quanto você que está aqui no templo. Convide os seus amigos. Tem sido manhãs prazerosas. Eu acho que é esses os recados, né? Os recados é esse. Tem mais algum? Não, né, pastor? Então é esse. Amém? Erga sua mão direita aos céus, né? Vamos orar agora. Pai amado, eu quero te agradecer por este culto, eu quero te agradecer pelos louvores entoados, eu quero te agradecer, ó Pai, por cada, ó Pai, pessoa que está nos acompanhando em suas casas. Que o Senhor continue abençoando esses lares. Quero te agradecer por cada pessoa, ó Pai, que está aqui no templo. Eu quero te agradecer, ó Pai, por essa palavra que foi ministrada, ó Pai, com poder, com autoridade. Eu quero te agradecer, ó Pai, por esta igreja abençoada, pela nossa cidade. Continue abençoando a cidade de Santa Carmen, continue guardando, ó Pai, a nossa cidade, continue fazendo, ó Pai, milagres, ó Pai, nessa cidade. Pai, e nós vamos sair, ó Pai, deste templo agora, retornar para nossas casas. Que o Senhor esteja, ó Pai, nos levando em segurança, que a tua bênção, ó Pai, nos acompanhe, que o Senhor esteja, ó Pai, acampando teus anjos, ó Pai, ao nosso redor, e que ainda esta noite o Senhor esteja falando com cada pessoa, revelando, ó Pai, projetos, revelando, ó Pai, sonhos. Que o Senhor esteja, ó Pai, agindo
poderosamente, ó Pai. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é o Deus de milagre, cremos, ó Pai, que o Senhor é o Deus que abre portas, cremos, ó Pai, que o Senhor é o Deus, ó Pai, que restaura. Então faça milagre, ó Pai, para que o teu povo venha testificar e testemunhar que o Senhor é o Deus que age. E aqueles que creem, diga amém. Querido, no final do culto você pode deixar o seu dízimo, a sua oferta ali no gasofilácio, amém? Coloque sua mão assim para frente. Agora, amada igreja, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus vosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre vós até a consumação dos séculos. E aqueles que creem, diga amém. Deus abençoe, vá em paz para a sua casa, amém? Um Deus assim, tão bom pra mim, que me ama, e foi esse amor que me atraiu e trouxe esperança no meu coração, que aumenta a minha fé pra crer, que aumenta a minha fé.